Amado Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, por este momento, Pai, onde mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos na Tua presença, meu Deus, para nós estarmos adorando a Tua face, meditando na Tua poderosa palavra. Que o Senhor possa estar nos conduzindo em tudo, meu Deus, que nós formos fazer aqui nesta manhã, que estejamos sob a direção do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos aí começar a fazer a leitura do nosso texto base, né, da nossa lição dessa manhã. O nosso texto base aí, da nossa lição, está em Efésios capítulo 5, versículos 15 ao versículo número 20. Nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, nós estamos aí diante de mais uma das nossas lições, né? Lição de número 9. Estudando nessa manhã, nós vamos estar meditando aí sobre o seguinte tema: vivendo o fervor espiritual, né? É esse o assunto que nós vamos estar meditando nessa manhã, sobre o fervor espiritual. Viver esse fervor, né? O texto ora nos diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então aí, logo, de uma forma bem direta, uma recomendação bem, assim, direta do apóstolo para nós nos enchermos do Espírito Santo, e não de outras coisas, como, por exemplo, bebida, né? Bebida alcoólica, que no caso é o exemplo, é o vinho. A verdade prática diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então, esse ser cheio do Espírito, quando o apóstolo diz para nós sermos cheios do Espírito, isso pode ter um duplo sentido. Pastor, estou dando comentário. Então, isso aí tem pelo menos dois sentidos, ou não é exclusivamente o ato de alguém ser batizado no Espírito Santo, né? Não é o ato exclusivamente de alguém ser batizado no Espírito Santo, mas também de alguém ter uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então pode ter, ou tem essas duas conotações aí, esse ato de alguém ser cheio do Espírito, quando o apóstolo manda encher-se do Espírito Santo. Amém? Partindo aí para a nossa introdução, antes eu quero trazer aqui um breve comentário ainda sobre o tema da nossa lição, né? Que é fervor. É uma palavra, fervor é uma palavra muito conhecida no nosso meio, né? No meio dos cristãos, dos crentes. É uma palavra muito conhecida. Mas o que é fervor? Fervor é o ato de ferver, ser ardente, ardoroso, ser entusiasmado, vigoroso com aquilo que se vai fazer. Então, ser fervoroso é a gente ser zeloso, cuidadoso com a vida espiritual que a gente tem. A gente não pode ser relaxado e não pode viver essa vida espiritual assim de qualquer jeito, assim, cheio de desânimo, de má vontade, sem coragem. Se assim alguém estiver fazendo, ele certamente não vai estar vivendo uma vida cristã fervorosa. Uma vida cristã verdadeiramente fervorosa é uma vida cheia de devoção. É comum, às vezes, quando a gente vê alguém por aí, alguém que participa de uma forma muito ativa da igreja, participa de todas as programações, alguém que defende os seus ideais cristãos, os seus princípios de fé, assim mesmo de uma forma muito empenhada, com muita dedicação, a gente diz assim: fulano é muito devoto. Não diz assim?
Então, fervoroso, ser fervoroso é alguém cheio de devoção, de dedicação, de empenho na caminhada cristã, cheio de dedicação, de empenho nesse seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Isso que é ser fervoroso, certo? E quando a gente olha, existe aí um lado oposto a ser fervoroso, que é exatamente a frieza espiritual. Quem é frio espiritualmente, claro, ele não pode ser considerado como uma pessoa fervorosa, não pode. Por quê? Porque a frieza, ela paralisa a pessoa. Não vai produzir na vida do cristão esse dinamismo que o fervor produz na vida da pessoa. Esse empenho que o fervor produz na vida da pessoa. O frio, ele geralmente é parado, é inerte, ele não se move, ele não tem dedicação, ele não se envolve com a vida espiritual, com o reino de Deus, o quanto deveria se envolver, certo? Então, a frieza espiritual, ela paralisa as pessoas. E essa frieza espiritual, ela se revela na ausência da observância de disciplinas devocionais comuns a todo cristão. Então, essa frieza, ela vai aparecer na ausência desses devocionais que deve ser comum na vida de todo cristão. Você não vai ver uma pessoa que é frio, por exemplo, e gostar de oração, ou mesmo gostar de ler a Bíblia, ou mesmo gostar de ir para a igreja. Chama um frio para ir para a igreja, para você ver só uma coisa. Você chama um frio para ir para a igreja, irmão, isso é um calvário para ele, é um suplício, entendeu? É carregar uma cruz gigantesca. Então isso vai ser um fardo muito pesado para alguém que é frio, ele se aprontar, se arrumar e dizer: eu estou indo para a igreja. Às vezes ele vai porque é obrigado, de certa forma, às vezes pelos familiares, às vezes por manter apenas uma aparência, mas isso, de verdade, isso não é efetivo na vida dessa pessoa. Então, essa frieza, ela é manifesta, ela é caracterizada pela ausência de determinados devocionais que é comum, que deveria ser comum, que é comum na vida de qualquer cristão que é devoto, que é fervoroso, entendeu? Quando não há mais o desejo de separar tempo para oração, para meditação nas Escrituras Sagradas e também para a prática do jejum. Outra coisa que também é comum na vida de quem é frio. Vai querer jejuar, nada desses princípios aí, desses pontos doutrinários que servem para deixar a pessoa mais fervoroso ainda, e que deve ser comum na vida de um cristão fervoroso. Essa pessoa, ele não vai ter o menor interesse por isso, de forma nenhuma. Não há mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais. Então, a tendência natural de quem é frio, de quem está vendo a frieza espiritual, é ele banalizar as coisas espirituais. O que é banalizar as coisas espirituais? É a gente tornar as coisas espirituais naturais. Hoje se fala muito que muitos cristãos, eles pegam as coisas espirituais e secularizam essas coisas espirituais. Ou seja, eles entendem que as coisas espirituais, na verdade, não têm uma origem celestial, não é do céu. Eles tentam colocar isso tudo num patamar, colocar isso tudo aqui sob uma ótica meramente humana, sobre as coisas aqui que se referem a esse século, esse secularismo. Então, assim, a pessoa que é frio, ele tem essa tendência aí, ele tem essa tendência de não ter mais nenhum respeito pelas coisas espirituais, de secularizar tudo, de banalizar as coisas espirituais, de colocar essas coisas espirituais tudo sob um aspecto natural. E as coisas espirituais, elas não são naturais, elas não podem ser vistas sob um ponto de vista simplesmente humano, natural, filosófico. Não pode. Ela deve ser vista sob um ponto de vista espiritual mesmo, e a gente deve respeitar esses princípios, a gente deve querer viver esses princípios. Sob pena de ser assim, a gente não fizer, a gente está cometendo determinados pecados, sacrilégio, banalizando as coisas espirituais, até ultrajando determinadas
coisas que assim não deveria acontecer. Então esse processo aí de frieza, ele se inicia com a degeneração das relações familiares e sociais. Então, isso aí essa frieza, ela vai degenerando a vida da pessoa lá no aspecto familiar, depois lá fora com a sociedade, aí vai vir os maus exemplos, os maus relacionamentos, e isso certamente vai trazer um insucesso muito grande para a vida da pessoa, também para o reino de Deus e também para o nome de Deus. Então a lógica espiritual é muito simples. Se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Quanto mais fervoroso nós somos, mais desejosos das coisas de Deus nós seremos. A gente sempre pode dizer assim, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho vontade de ler. Quanto menos eu leio a Bíblia, menos eu tenho vontade de ler. E assim é para todo aspecto espiritual. Quanto mais eu vou ler, ou quanto mais eu vou orar, mais eu vou ter vontade de me aplicar a oração, mais eu vou ter vontade de me dedicar a Deus, de buscar as coisas espirituais. E a frieza é assim, se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. A Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Então assim, se alguém ele é frio, a supervalorização, o foco da visão dessa pessoa, o que mais vai atrair ele, o que ele mais vai querer buscar, o foco da sua vida, da sua natureza, vai ser buscar e alimentar as coisas da carne, e não as coisas espirituais, as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Isso aqui é muito natural e muito claro, entendeu? E a Bíblia diz que aqueles que se inclinam para as coisas da carne vão buscar as coisas da carne, claro. Aqueles que se inclinam para as coisas espirituais, eles são espirituais. Então, se eu sou espiritual, se eu sou fervoroso, eu vou querer buscar mais desse fervor, mais dessa espiritualidade, mais dessa comunhão com Deus. Amém? Aí, partindo para a nossa introdução, diz assim, a expressão todos foram cheios do Espírito. Quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo, mas isso nessa referência lá de Atos 2 e 4. Nessa referência de Atos 2 e 4, lá no dia de Pentecostes, quando diz que todos foram cheios do Espírito Santo, quer dizer ali que todos foram batizados no Espírito Santo. Todos foram batizados. Né? Inclusive, nós estudamos isso na lição de número 3, certo? Estamos lá na lição de número 3. E nela nós aprendemos igualmente que ser cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Então, além de esse ser cheio do Espírito Santo, significa em alguns contextos que alguém foi batizado naquele momento do Espírito Santo, também pode indicar, num outro contexto, numa outra situação, pode indicar que alguém está vivendo também a plenitude ou o fervor espiritual, que é a mesma coisa. Quando alguém está vivendo fervoroso, também nós podemos dizer que essa pessoa está cheia do Espírito. Né? Partindo para o nosso primeiro ponto, diz assim, a importância da devoção pela palavra e oração. Amém? A importância da devoção pela palavra e oração. Nós podemos dizer, amados, que todo crente ele deve ser apegado à palavra. Né? O apego e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Então esse apego e o hábito de orar, eles são indispensáveis à vida cristã. Indispensáveis. E é por isso que todo crente ele precisa ser apegado à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Por isso que todo crente ele precisa ler a palavra de Deus. Todo cristão ele precisa ler a palavra de Deus. É por isso que a gente incentiva tanto na igreja, a gente fala tanto na igreja, cobra tanto, fala tanto sobre isso, porque nós precisamos ter apego pela palavra. Precisamos. Então o apego à palavra de Deus e o hábito de orar são indispensáveis à vida de qualquer cristão. Cristão que não lê a Bíblia e não ora, ele está fadado ao fracasso espiritual. Ele não vai prosperar na sua vida espiritual. Isso pode até se manter ali por um pouco de tempo, mas logo a gente vai ver essa pessoa tendo um declínio espiritual muito grande, a frieza tomando conta dele, porque a palavra que aquece o coração, a oração aquece
aquece o coração, né? Então, a gente precisa ter contato com a palavra para a gente entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida e precisamos ter momentos, ações com Deus através da oração. Nós dizemos assim que nós, cristãos, nós precisamos ter os nossos momentos que nós chamamos de devocionais. Ter o nosso devocional com Deus. Não só aqui na igreja, que a gente tem o devocional também aqui na igreja, mas a gente ter o nosso momento próprio, particular e ações de devocional com Deus. A gente tirar um tempo sozinho para ler a palavra, meditar na palavra e orar na presença de Deus. Isso são dois pilares aí muito fundamental na vida de qualquer cristão. Para ter vida é preciso ler a Bíblia e orar. E são duas coisas que não são muito fáceis de a gente fazer. Não são. É necessário, é preciso a gente fazer, mas não são fáceis. Por quê? Porque isso é uma verdadeira batalha. Isso é uma verdadeira batalha. Quando a gente vai ler a Bíblia, é barulho, é cansaço, é indisposição, é falta de vontade às vezes, ou boa parte delas, certo? É alguém que chega ali, que quer falar com você exatamente no momento que você tirou para você ler a Bíblia, meditar um pouco na palavra, ou mesmo para você orar. Chega alguém liga, e assim vai. Então, se é à noite, você vai fazer, bate o cansaço em virtude do dia de correria que você teve, bate o sono, e logo você não vai suportar passar ali um tempo que talvez fosse mais necessário, você está se aplicando à leitura, meditando ou mesmo orando. Então, é uma série de coisas que contribuem para que a gente não leia e não ore. Porque no mundo espiritual existe uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra espiritual para que eu e você não façam isso. Para que nós não leiamos a Bíblia, para que nós não oremos. Existe tudo isso. Então, mas é uma necessidade nós nos aplicarmos à leitura da palavra e à oração. Então, amados, essas práticas aí são práticas ensinadas por Deus ao seu povo desde o princípio. Desde o princípio. Pois Deus fala por meio delas. Deus fala na sua palavra ao nosso coração. Deus fala conosco através da oração e nós falamos com Ele, é claro. Bem, então, devoção. Primeiro subtópico aí. A nossa ideia de devoção é apego, dedicação e zelo com o nosso apreço pela oração. O amor pela palavra e o apego ao jejum. Então, devoção é aquilo que eu já toquei no assunto aí mais no início, né? Essa devoção que nós estamos falando, que também é o fervor, né? Que também tem essa conotação de fervor, ela é esse apego que nós devemos ter pela palavra, pela oração e também pelo jejum. Isso aqui é um demonstrativo de devoção a Deus. Devoção a Deus. E, como eu disse há alguns instantes, são coisas que eu e você não queremos fazer. Não queremos fazer. Quando eu digo eu e você não queremos fazer, o nosso lado humano, a nossa natureza humana não quer fazer isso aqui. Não quer. Ela não quer. Quem nos impulsiona para isso é o Espírito de Deus, é o nosso lado espiritual que está moldado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a nossa natureza humana mesmo, ela não quer buscar a Deus, ela não quer ter devoção a Deus, ela não quer ter empenho nessa busca numa maior ou de uma maior afinidade com Deus. A leitura bíblica, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Então, isso aqui, desde muito cedo, desde os primórdios da igreja, são princípios, são exercícios espirituais importantíssimos na vida da igreja. Bem? E tudo isso certamente é válido e espiritualmente salutar, necessário, né, para a vida cristã. Mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. Então isso aí tudo é muito bom. Tudo isso aqui é muito bom que nós acabamos de dizer. Mas
Isso aí só vai ser eficaz, só vai ser proveitoso, só vai ter o seu real objetivo cumprido quando isso aí for acompanhado de santificação, né? For acompanhado de santificação na vida de cada pessoa, de humildade também, prudência e também sabedoria. Preciso ter isso aqui. Quando a gente diz aí prudência, é para que essas práticas aí que nós estamos fazendo, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente ora, ou porque a gente jejuma, certo? Quando a gente fala prudência, é porque para que essas práticas aí não venham a se tornar um motivo de exibição. Às vezes a gente diz, fulano lê muito a Bíblia, fulano ora muito, fulano jejuma muito. A gente tem que ter muito cuidado para que isso não venha subir para a cabeça da pessoa e alguém entenda isso como um motivo de exibição da sua própria vida. Tem um versículo, salvo engano, lá em Provérbios, não me lembro a referência, que diz assim, que o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o homem é provado pelos louvores que recebe. Então alguém, às vezes, quando ele se sente elogiado, quando alguém olha para ele, percebe que ele é um instrumento nas mãos de Deus, às vezes ele está buscando a Deus, mesmo ali com todo o fervor, com toda a dedicação, com todo o empenho, essa pessoa ele pode achar que ele agora é alguém diferenciado, digno de uma exaltação, digno de ser visto de uma forma diferenciada para as outras pessoas, e ele começa, sabe, ter uma atitude de engrandecimento, de exaltação. É por isso que aqui onde nós lemos, diz que é preciso nós termos humildade. Entender que verdadeiramente nós somos vasos de barro. Entender que nós somos vasos de barro, que nós somos fracos. E que o poder de Deus, ele se manifesta nessa estrutura de vaso de barro. Para quê? Para que a glória seja dele. Para que a exaltação seja para o nome dele, não para o nosso nome. A gente sempre tem que ter aquele pensamento na nossa cabeça que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Que tudo que nós fazemos é para que Ele cresça e nós continuamos sendo diminuídos. Então tudo é para a glória dele. Então a gente não pode se julgar grande, melhor do que os outros, porque nós estamos vivendo um tempo de uma comunhão mais plena com Deus, com o Espírito Santo de Deus, estamos sendo instrumento de Deus. Isso não pode subir para a cabeça, como a gente fala às vezes, e isso se tornar uma razão de exibição para nós, de grandeza em relação às demais pessoas. Isso não está certo. Bem? Então é preciso ter cuidado com isso aí. Buscar a Deus, mas buscar com prudência, com sabedoria, com humildade e com santificação, para que isso não venha causar aí uma espécie de rebuliço na vida das pessoas. E isso não é algo incomum da gente ver, não. Isso é algo bem comum da gente ver. Alguém que, por ter ganhado um destaque, por ter buscado mais comunhão a Deus, ele passa a se julgar digno disso, daquilo, de reconhecimentos esse ou de reconhecimentos aquele. Eu sei que a gente deve dar honra a quem tem honra, né? Deve honrar a pessoa, mas nada que exceda os limites ou às vezes determinadas exigências que as pessoas fazem, que a gente vê por aí afora. Bom, a oração e a palavra. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Nós dissemos isso ainda há pouco. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Não existe. Se alguém quer ter uma vida espiritual abundante, plena, fervorosa, dedicada, empenhada, impetuosa, ardente, é preciso orar. Precisa orar. E isso aqui a gente não tem dificuldade, nós que somos crentes e até quem não é, a gente não tem dificuldade da gente sentir, da gente perceber alguém que ora. Não temos dificuldade. Tanto nós como as pessoas que não são crentes, eles não têm a menor dificuldade para conseguir entender isso, para conseguir reconhecer alguém que busca a Deus. Por quê? Porque a gente vê essa vida espiritual assim de uma forma
de uma forma mais evidente na vida da pessoa. A gente, ao olhar para a pessoa, a gente consegue identificar isso. A gente consegue identificar com facilidade muito grande. Isso estampa na vida da pessoa de uma forma assim, sabe, bem direta na vida da pessoa. Bom, a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Então, está aí uma das razões pela qual nós devemos orar, né? A oração, ela é a alma do cristianismo. E todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho na presença de Deus para buscar a presença de Deus, o que nós estamos fazendo com um ato desses? Nós estamos mostrando publicamente e claro para Deus que nós somos totalmente dependentes dele. Totalmente. Que nós reconhecemos o senhorio, a santidade, o poder, a glória de Deus e que nós precisamos dele. Quando a gente ora, a gente está ao mesmo tempo se humilhando, se quebrantando na presença de Deus e Deus está sendo engrandecido com aquele ato que nós estamos fazendo ali, que está buscando a presença dele, mostrando que nós somos totalmente dependentes de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo é um exemplo para nós aí de vida de oração. A Bíblia mostra em vários textos bíblicos, aí nós temos aí Lucas 3:21, 6:12, que Jesus ele tinha o hábito de orar. Tinha o hábito de orar. Se Jesus tinha o hábito de orar, imagine nós. Então nós precisamos também ter esse hábito de orar. Eu sei que quando a gente fala de oração, a gente enfrenta essa batalha espiritual que eu disse aos irmãos ainda há pouco. É o mundo espiritual que entra em guerra para nos impedir de orar. Eu sei que não é algo assim muito confortável. A gente está às vezes de joelho, né? Não é só de joelho que se pode orar, mas a gente sempre gosta de dizer, no nosso meio, tem um jargão no nosso meio que diz assim, que de joelho é melhor, né? De joelho é melhor. Então assim, eu sei que é uma posição muito confortável, das costas, dói o joelho, né? Mas ainda assim nós precisamos orar. É uma necessidade nós termos uma vida de oração, assim como Jesus tinha o hábito de orar. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. Então essa prática aqui de orar, ela tem que ser espontânea. O que é uma coisa espontânea? Eu sozinho, eu preciso entender que eu preciso orar. Sem ninguém estar me empurrando, estar me obrigando, estar brigando comigo, certo? Ou mesmo eu estar fazendo isso apenas porque tem um bando de gente ali fazendo, se eu não fizer também, vai ficar um negócio assim estranho. Está todo mundo lá orando e eu estou daqui sentado. Não, isso tem que ser espontâneo, essa necessidade ela tem que fluir de cada um de nós, de orarmos, de buscarmos a Deus. Então você tem que ter essa espontaneidade que é preciso para a gente buscar a Deus. E também ela tem que ser contínua. Lá em 1 Tessalonicenses 5:17 fala isso. Salvo engano, ela diz assim, orai sem cessar. Orai sem cessar. Muitas das vezes a gente só se preocupa de ter uma vida de oração quando a gente está passando por um momento de dificuldade, né? Quando a coisa aperta, quando a situação está assim, uma situação difícil, a gente corre para os pés do Senhor. Quando estamos vivendo a calmaria, o tempo bom, o tempo de refrigério, estamos vivendo um verdadeiro oásis na nossa vida, a gente esquece de orar, não é assim que acontece? Mas está errado. Nós precisamos orar em todo o tempo. Em todo o tempo. Orar nos tempos desfavoráveis, mas também orar nos tempos favoráveis e desfavoráveis. Pastor, se eu vou orar no tempo desfavorável, tudo bem, eu vou pedir a Deus a intervenção de Deus, o mover, o agir de Deus na minha vida, naquele exato momento ali de dificuldade que eu esteja vivendo. Como é que então que eu vou orar no momento, se está tudo bem, eu vou fazer o quê? Ore rendendo ações de graças a Deus.
Agradeça a Deus. Peça a Deus a continuidade daquele momento que se está vivendo. Mas nós precisamos orar. Na verdade, nunca vai faltar motivo, razão ou necessidade de nós orarmos. Isso é coisa que a gente cria na cabeça. Não, está tudo bem agora. Isso é invenção nossa. Motivo de orar, razões para orar, para conversar com Deus, irmão, com o Todo-Poderoso. Nós sempre temos razão de sobra para isso. Sempre temos. Amém? Sempre temos razão de sobra. Motivo para estarmos fazendo isso. Amém? Então essa prática aí ela tem que ser espontânea e também contínua. Amém? A leitura bíblica nos torna sábios e prudentes. O que não dizia da leitura bíblica? Já que o tópico aí é oração e palavra. Leitura bíblica, ela nos torna sábios e prudentes. Você quer ser sábio? Quer ser alguém inteligente? Quer ser alguém prudente? Leia a Bíblia. Não tem gente mais atualizado do que quem lê a Bíblia. Mais atualizado. As pessoas dizem que quem lê fala melhor, pensa melhor, se expressa melhor, tem uma sabedoria, uma desenvoltura diferente. Quem lê qualquer coisa, as pessoas dizem lá fora. Se quem lê qualquer coisa é assim, imagina quem lê a Bíblia. Imagina quem lê a Bíblia. Se quem lê qualquer tipo de literatura, qualquer que eu diga entre aspas, porque tem coisa aí que é um verdadeiro lixo. Não serve para ler, né? Não serve para ler. Eu digo assim, qualquer um livro em relação à Bíblia, um livro de história, certo? Enfim, tem muita literatura boa aí. Se quem lê essa literatura boa, que não é a Bíblia, né, é tido como alguém que é tudo isso, que pensa melhor, que se expressa melhor, que se relaciona melhor, que sabe entrar e sair em qualquer situação, imagina se ler a Bíblia. Imagina se ler a Bíblia. E isso, existe vários e vários livros evangélicos, livros cristãos sobre determinados temas, devocionais, da fé, da oração, tanta literatura boa que pode servir também, a gente pode ler conjuntamente com a Bíblia. Não é proibido ler um tipo de livro desse. Não é interessante ler só esse tipo de literatura e esquecer a Bíblia. Não. Mas você pode ler a Bíblia e ler todas essas literaturas, são muito boas. Viver sabiamente. Esses exercícios espirituais, eles devem ser colocados em prática no dia a dia. Então, todos esses exercícios espirituais que nós estamos citando, jejum, oração, leitura bíblica, tudo isso aí, eles têm que ser colocados em prática no nosso dia a dia. Isso aí a gente tem que ir se exercitando no nosso dia a dia com todas essas atividades. Amém? Por isso que o escritor diz, assim, ó, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Sábios. Então essa sabedoria que nós vamos adquirindo através desses exercícios espirituais, a gente vai desenvolvendo ela no nosso dia a dia. Amém? Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécios, né? Para nécios. Mas que o apóstolo usa nessa passagem, só aparece aqui, e essa palavra aí difícil de pronunciar, quase azofos, né? Que quer dizer, nécio quer dizer tolo e sem juízo. Tolo e sem juízo. E isso não é característica de alguém que é cristão, de alguém que é discípulo de Cristo, que é seguidor de Cristo. Não pode ser visto como alguém tolo e sem juízo. Não pode, de forma nenhuma. Isso aqui não tem condição de ser assim. Não pode, certo? Paulo está contrastando a sabedoria cristã, que vem do Espírito, com a insensatez dos pagãos. Quando Paulo fala isso, ele está fazendo um paralelo entre a sabedoria que o cristão tem e deve ter com a insensatez, com a falta de juízo que existia na vida do povo pagão. Certo? Era isso que Paulo estava fazendo. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa outro termo grego aí, que quer dizer nécio e insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Então essas pessoas, eles não compreendem a vontade de Deus, têm dificuldade para entender a vontade de Deus. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar
as aparentes vantagens como faz o mundo. Então, nós temos que colocar tudo que nós queremos sob o crivo da vontade de Deus, submeter toda a nossa vontade à vontade de Deus. Saber se aquilo que nós estamos fazendo priorizar a vontade de Deus em nossas decisões. Pensamos priorizar a vontade dele na nossa vida, nas decisões que nós tomamos, em tudo que formos fazer, certo? E não focar em aparentes vantagens, porque isso aí é prática de todo mundo. As pessoas do mundo querem tirar vantagem de tudo, acham que tudo é uma vantagem para ele, certo? Quando na verdade aquilo está gerando um grande prejuízo para a vida dele, certo? Então, o modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Romanos 12:11. Não pode ter o mesmo padrão do mundo. Nós precisamos viver uma diferença na nossa própria vida, no que se refere às demais pessoas do mundo. Precisamos viver essa diferença. Remindo o tempo. Essa frase diz muito mais do que aparece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Então, remir o tempo é isso. É você não desperdiçar o seu tempo. Você aproveitar bem cada oportunidade. Então, aproveitar o melhor possível. Certo? Esse tempo aí que ele se refere, é no sentido de ocasião, de oportunidade. Aproveitar bem as ocasiões, as oportunidades que nós temos, não desperdiçar nenhuma delas. Então essas duas coisas são especialidade dos crentes, que cheios do Espírito Santo resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então a gente precisa ter isso aqui, aproveitar bem essas oportunidades, aproveitar bem, de falar do amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. Já pensou quantas vezes nós desperdiçamos uma oportunidade como essa? Às vezes a gente trabalha com a pessoa 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. A gente não diz nem se parecer, Jesus é bom. Quantas vezes isso acontece? Eu me lembrei aqui, quando meu sogro adoeceu, ele estava no hospital e minha cunhada mais velha estava lá com ele. E de repente ligou, não sei se ela ligou para a Aurenice ligou para ela. E ela disse assim: tu já orou pelo pai? Já perguntou para ele, que ele era afastado do caminho do Senhor, se ele não quer voltar? Não, pois faz isso. E ela aproveitou a oportunidade. Irmão, logo pouquinho tempo que ela conversou com ele, disse que queria e orou por ele, e tendo oração, ele mesmo dizendo amém, poucos minutos depois ele aparelho. Ficou como que em coma, apagou, não tinha mais condições de você conversar com ele. Para ele dizer sim, para ele dizer que queria. Entendeu? Se não tivesse sido tomada aquela atitude ali naquele exato momento, entendeu? Tinha ido sem Cristo. Então assim, existe relato de pessoas que às vezes chegaram aí, alguém sofreu um acidente, a pessoa estava lá entre a vida e a morte. E alguém correu ligeiro e falou Jesus para aquela pessoa e perguntou se ele queria. A pessoa disse, não, terminou de orar por ele. A pessoa terminou de dar um suspiro. Então, oportunidades a gente não deve perder. Não se deve perder as oportunidades de falar de Deus, de falar do amor de Deus para as pessoas. Não se pode fazer isso. Então, isso é remir o tempo, é aproveitar bem o tempo, no sentido de aproveitar melhor as ocasiões e as oportunidades que a gente tem. Deus deu tanta oportunidade boa, tanta ocasião boa para a gente falar do amor de Deus para as pessoas, e às vezes a gente relaxa e não fala. Isso não deve acontecer. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Então, não era só lá nos dias apostólicos, ou também não é só hoje que os dias são maus. Nas duas épocas os dias eram maus. Cada época com a sua intensidade de maldade dos dias, de perigo. Não existia um tempo menos ou mais difícil, sabe, assim, para se viver isso. Todo mal, toda época ela possuiu a sua dificuldade, o seu momento ruim, o seu momento mau, em toda época, em todas elas, entendeu? Então a gente precisa aproveitar bem o tempo para que a gente não desperdice isso aí. A importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão.
pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Então, o Espírito, irmão, não é estático, parado. Não, o Espírito é dinâmico na obra. O Espírito é dinâmico. Nós não fomos chamados para nós virmos, Jesus não tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz para nós ficarmos parados, estagnados, como um lajeiro de pedra, vivendo uma inércia espiritual, sem nos movermos, sem contribuirmos de alguma forma para o crescimento do reino de Deus. Nós estamos aqui para isso. Deus nos usa para contribuir de alguma forma para o crescimento, para a expansão desse reino aqui na terra. Somos nós, a igreja. Nós somos as pessoas hoje que Deus usa para o reino de Deus avançar aqui na terra, a igreja crescer aqui na terra. Somos nós. Isso não são os obreiros, especificamente falando, não. São todos os crentes que fazem ou que são a igreja de Deus aqui na terra. Todos nós estamos aqui para contribuir para o crescimento desse reino aqui na terra. Todos nós. Uns fazem de uma forma, outros agem de outra, mas todo mundo está fazendo algo para o crescimento do reino de Deus aí dentro dessa dinâmica que deve existir na vida. Aí o primeiro subtópico desse ponto diz assim: e não vos embriagueis com vinho. A passagem em Provérbios significa ou explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. Então, a gente sabe os prejuízos que a bebida alcoólica, que a bebedeira produz na vida das pessoas. A gente, com muita facilidade, nós vemos relatos disso, do que a bebida tem provocado, os estragos, os prejuízos que a bebida tem trazido na vida das pessoas. E por isso, a advertência de Deus é essa: e não vos embriaguei com vinho, em que há contenda. Se eu não estou enganado, lá em Provérbios também, que diz que toda bebida forte ela é alvoroçada. Ela alvoroça o ser humano. O que ela faz? Ela pega aquilo que tem no ego, na personalidade da pessoa e joga para fora. Quando alguém se embriaga, ele está apenas exteriorizando, colocando para fora o que ele de verdade é por dentro. Mostra aquelas velhas marcas, aquelas velhas características, claro, da velha natureza humana. Certo? A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Então, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ou seja, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, dissolução. Então, essas coisas que existem na bebida forte. E nisso aí nós não podemos nos apegar a essas coisas de forma nenhuma. É por isso que os crentes, os cristãos de verdade, autênticos, eles não ingerem bebida alcoólica. Não bebem bebida alcoólica. Precisamos sim nos encher do Espírito Santo de Deus, do fervor de Deus. Bem, esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Acabei de dizer. Isso aqui não é patente, isso aqui é incompatível com a ética. Você já pensou? Alguém que se diz crente ser devasso, dissoluto, você já pensou? Está totalmente na contramão, totalmente errado. Segundo, mas encheios do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática, falamos sobre isso já, né? Nela somos renovados no nosso dia a dia, também falamos sobre isso. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias. Isso vem desde o Pentecostes. Desde o Pentecostes. Isso aqui acontece várias vezes em nossos dias e em nossa vida. Desde o dia de Pentecostes, essa renovação, esse encher, ele é constante na vida dos cristãos. Os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecostes, já eram salvos, certo? Então, veja bem, os discípulos antes do dia de Pentecostes, antes de serem batizados, antes de serem cheios do Espírito, através do batismo, eles já tinham o Espírito antes. Por quê? A Bíblia mostra, e nós ensinamos isso para o povo de Deus, que o Espírito Santo ele vem fazer morada na vida do crente no momento da conversão.
No momento que alguém aceita Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a fazer morada na vida do cristão, naquele exato momento. Não é o batismo, mas ele é templo do Espírito Santo e é salvo também. E é salvo também. Amém? E é salvo. Então, todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, eles têm o Espírito. Não é porque alguém não é batizado no Espírito Santo que ele não tem o Espírito Santo, que ele não é templo de Deus. Está aqui uma prova clara lá de Pentecostes. Aqueles homens já tinham o Espírito Santo. Entendeu? Então, não é o ato do batismo do Espírito Santo que faz alguém ter o Espírito Santo ou ter o Espírito Santo morando dentro dele. Se alguém for batizado, tem o Espírito morando dentro dele. Se não for batizado, ele também tem o Espírito do mesmo jeito. Amém? Por quê? Porque nós aprendemos lá na lição 3 que a experiência do batismo ela é distinta da conversão, ela é diferente da conversão. O batismo do Espírito Santo é uma coisa, a conversão, e que consequentemente faz do crente templo morado do Espírito Santo, é uma outra situação. O batismo é um revestimento de poder, uma qualificação a mais, para que o crente esteja dotado de mais habilidades de poder para poder fazer a obra de Deus. Lembra lá de Atos capítulo de número 1 até o 2 por ali, que Jesus adverte que os discípulos não saem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, se recebessem o batismo. Para quê? Para que eles testemunhassem de Cristo com mais poder, com mais autoridade, que é o que o batismo no Espírito Santo produz na vida do cristão. Essa vida com poder e com autoridade. Tinha essa dúvida comigo, negócio de batismo, porque eu não sou batizado com o Espírito Santo, né? Mas eu sinto a presença assim, quando eu estou ali. É assim que o povo, assim, todo mundo aqui disse agora. Pois é, essa dúvida foi mas eu sinto a presença das minhas gente, não tem assim. Sim. Eu tinha essa dúvida assim na minha mente. Batismo é isso aí que nós acabamos de dizer. E para ter, é buscar. Se nós buscarmos com empenho, com dedicação,